Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Área 43 e hoje a gente vai falar de um filme que não foi feito para mulheres. Why are you doing this? Men é o terceiro filme do diretor Alex Garland e ele retrata Harper, que é interpretada pela Jessie Buckley, e ela é uma mulher que viaja então para o campo, né? Ela aluga uma casa no interior, lá uma casa de campo, porque ela quer buscar uma paz interior, né? No interior, uma paz interior no interior, após uma separação, vamos dizer assim, traumática. Então, ao longo do filme, ela interage com diversos personagens, a maioria homens, né? E interessante que todos os homens são interpretados pelo mesmo ator, que é o Rory Kinnear. E todas as interações com eles, né? Em todas elas a gente consegue sentir um ambiente hostil, a gente consegue presenciar e perceber atos de violência, né? Tanto física quanto psicológica, às vezes aqueles atos de microviolência, aquela violência mais sutil, né? Uma piada sem graça, um comentário, um olhar, uma insinuação. Então a gente fica tenso, o filme inteiro, né, preso nesse ambiente. Foi um trabalho fantástico do Garland nesse sentido, e esse filme conta uma história que é muito importante, muito interessante dos homens assistirem. Então fiquem ligados até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou explicar, depois de contar a minha leitura do filme, eu vou explicar por que eu acho que esse filme não foi feito para mulheres. No. Mustn't do that. Forbidden fruit. Oh, God, sorry, I'm joking. Então, desde o momento que a Harper chega na casa, né, onde ela encontra o proprietário que alugou a casa para ela, e ela tem uma interação com o proprietário, a gente já percebe desde esse primeiro momento uma tensão e um clima que não parece que não tá muito fechado, muito encaixado, assim, as coisas, né? Que, na verdade, reflete o que muitas mulheres, a maioria das mulheres passam e comentam, né? De estar ali tendo que ouvir uma piadinha, uma insinuação. Então, assim, não só com esse personagem, mas ao longo do filme, a Harper, ela interage com vários personagens homens, todos eles interpretados pelo mesmo ator, que é o Rory Kinnear, que fez um trabalho excelente, e nessas interações, então, a gente consegue perceber atos de violência contra a mulher, não necessariamente, né, uma violência física, claro que também tem essa questão, mas aquela violência psicológica, aquela microviolência, aquela piadinha velada, né, aquela insinuação, aquele comentário. Então, assim, a gente consegue ver, durante o filme, o diretor nos prende muito bem dentro dessa tensão que as mulheres normalmente vivem. You must wonder why you drove him to it. I didn't drive him to it. Então o filme tem um pouco mais de 90 minutos, né? E durante todo esse tempo a gente consegue ver uma masculinidade frágil exposta, a gente consegue ver muito machismo, a gente consegue ver sexismo, a gente vê a objetificação da mulher, a gente consegue ver várias situações que são retratadas no nosso dia a dia e que ali estão de uma maneira alegórica, né? E talvez um pouco sutil, mas ainda assim a gente fica muito claro, né, quando a gente está assistindo o filme, todos esses episódios e tudo pelo qual a protagonista passa ao longo dessas interações, ao longo da história, né, com esses personagens. He was stalking me. What makes you say that? I saw him twice. Twice. Então eu queria deixar aqui um alerta de spoiler, porque eu quero comentar algumas das cenas que mais me chamaram a atenção e mostrar qual foi a minha leitura delas ali, né? De repente a gente tem até a oportunidade de abrir aqui um debate, se vocês pensam diferente, né? Viram, tem uma outra leitura da situação, podem deixar nos comentários. O importante é a gente trazer esses assuntos à tona.
Então, logo no começo do filme, tem uma cena que ela tá tendo uma DR, né, com o marido dela, que é o James, interpretado pelo Papa Esseido, e que ela tá dizendo pra ele que ela quer o divórcio, que não tem mais volta, que, enfim, que né, o casamento deles já acabou e tal. E ele não aceita, ele diz que ele ama ela, que ele quer o amor dela, enfim, aquele discurso, né, de uma pessoa que não está aceitando ali o fim de uma relação. E ele diz para ela que, se for o caso, né, se ela realmente for à frente e tiver o divórcio, ele vai então tirar a própria vida, vai se matar, e ela vai ter que carregar essa culpa com ela pro resto da vida dela, né, dentro da consciência dela. Então aí a gente já vê como existe já uma tentativa de manipulação, né, de uma, não vou nem dizer que é uma chantagem emocional, mas já existe ali um sofrimento ali causado na Harper, né, e a gente consegue ver então nessa interação com o James, né, que ele tem um comportamento bastante negacionista com relação ao relacionamento deles, né, de que o fim chegou, ele não aceita, parece que ele tem a masculinidade extremamente frágil, né, de meu Deus, minha vida vai acabar, eu vou me matar, a culpa vai ser tua, né, não consegue lidar com essa situação, o que é estranho, né, porque os homens sempre se dizem tão mais fortes, tão mais, né, deixa que eu resolvo, aqui é comigo e tal, e quando tá numa situação dessa, tá ali a mulher decidida, né, com uma decisão tomada, com a cabeça feita, e ele não consegue lidar com essa situação, e a maneira que ele encontra, então, de conseguir tentar coagir a Harper é através de um apelo aí psicológico do eu vou me matar, sabe? Uma coisa que beira a infantilidade até. Until you give your love, there's nothing more that we can. E de fato, quando eu falei lá atrás, né, que seria uma separação, digamos assim, a separação se deu, né, claro, ela já tinha a decisão de que ia se separar dele, mas de fato ele morre, né, então ele tem uma morte, ele sofre uma morte violenta ali, e aí, então, esse é o gatilho que faz ela querer buscar, encontrar a paz dela, se achar, ter um pouco de, né, respirar um pouco, ter um contato com a natureza, então é por esse motivo que ela acaba viajando, indo para o interior. Então, logo que ela chega na casa, ela encontra com o Jeffrey, que é o proprietário, né, da casa, que está alugando para ela. E ele, então, a gente já vê que ele é aquele típico machista, assim, de, nossa, eu resolvo tudo, aqui é tudo comigo, tem a parte do homem, né, a parte do homem, a parte da mulher. Então, ele vai lá, diz para ela que ele mesmo vai pegar as malas dela dentro do carro e vai levar pro quarto e tal, né? Não precisa se preocupar, eu carrego e tal. Ele mal consegue carregar tudo de uma vez só, fica lá se queixando, né? Fica se lamentando lá, porque tá tendo que fazer aquilo, e ela sempre, né? Ela nunca se colocou numa posição de necessidade, né, dessas atitudes dele. Ela sempre diz, não tem problema nenhum, eu pego minhas malas, eu levo, eu me viro, né? Ela é uma pessoa super bem resolvida com relação a isso. Mas mesmo assim, né, a questão da criação do comportamento dele, né, machista, fala mais alto, e ele acaba então fazendo essa ação, e a gente vê claramente que ele está desconfortável com isso também. E o Jeffrey também é aquele cara que tem as piadinhas sem graça, as insinuações, a gente vê pelo olhar, né, que às vezes a maneira como ele observa ela e tal, é estranho, sabe? Fica um clima desconfortável, um clima de tensão. Eu repito que esse é um trabalho excelente que o Alex Garland fez nesse filme, porque qualquer pessoa, imagino eu, que está assistindo esse filme, consegue perceber o desconforto causado, né, por essas atitudes. Mas tudo bem, o Jeffrey então vai embora, deixa ela em casa, né, ali usufruindo então da casa, e ela decide fazer um passeio no campo, dar uma caminhada, né, na natureza, espairecer as ideias e tal. Então, logo nessa primeira caminhada dela, ela encontra um túnel, né, ela fica ali brincando com o eco, né, que dá na voz dela no túnel, e ela então se depara com uma figura, né, só dá para ver a silhueta de uma pessoa, um homem, né, na outra ponta do túnel. E esse homem passa a correr então em direção a ela para persegui-la. No entanto, ela consegue, né, fugir, ela consegue se desvencilhar, né, dessa situação, vai fugindo,
E ela se vê daqui a pouco numa região ali, numa parte da mata, né, onde tem algumas casas e tal, que parece até que estão meio abandonadas, né, não tem ninguém, tá tudo meio abandonado e tal, meio assim, já há um tempo ali desocupado. E ela começa a caminhar para se afastar daquele cenário para ela, né, para tirar uma foto. Ela quer tirar uma foto daquilo ali. Então ela vira para tirar a foto, ela se depara novamente, né, quem é que está lá, junto daquele cenário, o homem, não, acredito que seja o mesmo, né, não fica bem claro, mas o homem está lá, totalmente nu, parado olhando para ela. É simplesmente isso, ele não tem ação nenhuma a não ser olhar para ela. Ela ela se dá conta disso ao que ela tira a foto, então fica registrado, né, na foto essa cena, e ela vai para casa bem, assim, desconcertada, né, com aquela situação que seria aquilo tudo. Logo no outro dia, ela tá com o notebook dela, tá trabalhando ali, tá resolvendo algumas coisas de trabalho, e quem é que aparece, então, no quintal dela? O homem, esse nu, que tá lá, acaba entrando no quintal, pega uma maçã da árvore, né, e quando ela vê que ele tá ali, que ele ronda a casa e tal, ela chama a polícia. Por sorte dela, tinha uma patrulha ali perto, a polícia chega, prende esse homem, né? Não mostra detalhes dessa prisão, mas ela está conversando então com uma policial feminina, né? Uma policial mulher que foi atendê-la, e tinha, na verdade, um casal de policiais, né? E a policial foi conversar com ela, e né, disse pra ela, não, mas não, acho que até que ele não era, né, perigoso, ele parece um cara inofensivo, ele nem resistiu à prisão e tal. Então, meio assim, que dá a entender que tentando minimizar, né, o desconforto, a tensão, toda a situação causada ali, meio que tentando assim, tipo, olha, não exagera, né, tipo assim, dá a entender, assim, sutilmente, que a mensagem é, não, fica tranquila, mas pensa bem, né, você tá no meio do nada, numa casa de campo, aparece um cara pelado ali no quintal, né? Com uma aparência de totalmente louco, né? O que você vai pensar, né? Não dá para simplesmente agir como se não fosse nada, né? Mas a Harper decide que aquilo ali não vai abalar os planos dela, de ficar um tempo no interior, de ter uma paz, de estar buscando a paz de espírito que ela tanto precisa, e ela decide que ela vai dar uma volta novamente. Dessa vez ela vai na igreja que tem naquele vilarejo ali, não chega a ser um vilarejo, não mostra, né, mas é no meio do nada praticamente. Ela vai na igreja, então ela começa a ter alguns flashbacks, né, ela começa a lembrar de situações, né, então na verdade o que aconteceu né, com o gatilho do acidente, digamos assim, com o ex-marido dela, foi uma briga, né, onde ele chega em casa, encontra ela mandando mensagem no celular, e aí, claro, uma mensagem para uma parente dela, provavelmente, né, ela não estava traindo ele ou nada, né, e aí a mensagem dizia que ela tinha medo dele, né, e ele fica furioso com aquilo, né? E ele diz, não, eu que tenho medo de ti, com essas tuas atitudes, né? De dizer que tem medo e tal. E ali naquela discussão de me dar o celular, não dá, isso e aquilo, ele acaba batendo nela, né? Ele dá um soco nela, no que ela cai, já sangrando. E quando ela levanta, ela já levanta decidida, né? E ele, apavorado, ele congela, né? Ele fica ali querendo pedir desculpa, querendo se retratar, e ela bota ele para fora de casa e diz para ele que que ele nunca mais haverá, que eles nunca mais vão se ver, porque aquilo ali passou de todos os limites, né? Pois então, não muito depois dessa discussão, ele acaba, a explicação que ela dá, né, na conversa ali posterior com o padre que ela vai encontrar, é que ele acaba tentando subir pelo lado de fora, né, do prédio, subir pelas escadas, pelas sacadas, né, e que ele teria caído. E aí ela diz, eu não sei, na verdade, se ele caiu ou se ele se matou, né? Então fica essa dúvida do que de fato aconteceu com o James, né? Mas o fato é que ele morreu. Então ela sai da igreja, né? Eu comentei que ela conversa com o padre, mas até agora essa conversa não aconteceu, ela vai ocorrer daqui a pouquinho, já chegamos lá. Ela encontra um adolescente totalmente perturbado, com uma máscara ali de uma boneca pin-up, alguma coisa assim. Ele tira a máscara e diz pra ela que ele quer brincar de esconder com ela, sabe? Uma coisa bem, bem bizarra, assim. E aí ela diz que não, nem pensar, que ela não quer, ela vai embora e tal. E ele fica insistindo. E aí nisso chega o padre. E o padre diz pra ele, olha, ela não quer, ela já te disse, por favor, vai embora. E quando ele vai xingando ela de todos os insultos sexistas que vocês podem imaginar.
né? E, claro, então ali a gente vê mais uma vez, né, essa questão da violência contra a mulher. Então o padre convida ela para conversar, né? E aí o padre comenta que a viu lá dentro da igreja, que viu como ela estava, né, abalada e tal, que ela precisava conversar, e aí que ela conta toda a história, essa, né, da briga com o marido e tal, até a morte do marido ela conta pro padre. E a reação do padre é surpreendente, primeiro porque uma das atitudes que ele tem, e é uma atitude bem desconfortável, na cena a gente já fica desconfortável, ele bota a mão, né, no joelho dela, um pouco mais acima do joelho, e diz pra ela, não, eu te entendo, tudo que tu precisa é ser escutado, e eu te entendo, e eu vou te ajudar, sabe essa coisa assim de, né, eu tô aqui pra te salvar, pra te resgatar e tal. Então essa é a postura que ele tem com ela, e aí ele ainda, né, pergunta pra ela, não, mas o que você fez pra ele para que ele se matasse, né? Para que ele morresse. Porque alguma coisa você deve ter feito, né? Ela fica totalmente incrédula com o que ela tá escutando, né? Como assim o que eu fiz, né? O cara é totalmente dominador, abusador, né? Com aquela atitude de querer ter o controle psicológico sobre ela, né? De dizer que ia se matar e tal. E aí o padre diz, não, mas olha, às vezes acontece, né, do cara perder a cabeça, bater na mulher, mas ele tentou se desculpar, você ouviu o que ele tinha para dizer e tal, e ela fica furiosa com aquela situação, né, porque ela não acredita no que ela está ouvindo, e ela vai embora. E ela decide, então, ir no bar da cidade para beber. Quando ela chega no bar, quem é que está lá? O Jeffrey, de novo o proprietário da casa. E ele não deixa sequer ela pagar a própria bebida. Diz que ele que vai pagar. E aí tá tudo com ele, é com ele que tem que pagar, ele que tem que acertar, ela não precisa se preocupar com nada. E ela fica extremamente desconfortável, mas ela realmente quer tomar a bebida dela, ela fica ali esperando o barman então fazer a bebida, até que entra o policial pela porta. Né, que foi o policial que, junto com aquela outra policial, atenderam a ocorrência e fizeram a prisão do sujeito. E o policial disse para ela que tiveram que soltar o sujeito, porque não havia motivos para manter ele preso, que ele não era perigoso, enfim, e ela fica enlouquecida com aquilo, né? Como assim? O cara estava me perseguiu na floresta, entrou, invadiu a propriedade que eu tô, né? E aí como é que eu vou saber se esse cara não vai lá de novo e tal? E eles ficam, né, com aquela atitude machista, assim, que a gente consegue perceber na linguagem corporal que eles estão imaginando que ela está histérica e fazendo pouco caso da situação, né? Inclusive o policial fala pro Jeffrey lá, o máximo que ele fez foi pegar uma das maçãs ali da árvore, né? E o Jeffrey, não, temos que mandar prendê-lo porque ele roubou a maçã, sabe, ironizando a situação, fazendo chacota com algo que realmente tem um risco, né? Então a Harper ela não quer mais a bebida, ela decide que ela vai embora, que ela vai para casa, que ela vai fazer as malas dela e vai voltar para Londres, né, onde ela mora. No entanto, quem aparece lá novamente é este cara, né, que estava nu ali. Novamente, dessa vez ele tenta forçar a porta e por algum motivo o Jeffrey, que estava passando por ali, foi perguntar para ela, né, se ela estava bem, se estava tudo certo. E ela tenta se explicar, ela diz, olha, você deve estar achando que eu sou louca, eu não sou louca, eu sei o que eu passei, eu sei que o cara está tentando entrar aqui em casa agora e tal, é perigoso. E o Jeffrey fica com aquela postura de macho alfa, né? Não, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou sair ali na rua, vou procurar esse cara, vou resolver. E ela diz pra ele, diz, não vai, é perigoso. A gente não sabe o que esse cara, né? Se esse cara é louco, se ele tá armado, o que ele tem, ele tá tentando entrar aqui e tal. E o Jeffrey faz um comentário pra ela sobre algo que o pai dele disse na infância dele, que ele precisava agir de uma maneira, né, mais masculina, mais, né, ser mais homem, algo do tipo, que então nos mostra, né, que muitas vezes não é que ele esteja confortável agindo daquela forma, mas foi a maneira como ele foi criado, foi o que ensinaram para ele como ele deveria ser para ser um homem. Então esse é um detalhe que eu achei muito legal também no filme, né, que mostra também essa questão de como que os homens são ensinados desde criança a agir de determinada forma, né, ou de determinadas formas diante de certas situações. E eu não quero entrar em muitos detalhes de contar todo o filme, só tem mais uma cena que eu achei muito interessante, que num posterior encontro dela com o padre é totalmente transtornado. Ele pergunta para ela com quantos anos ela perdeu a virgindade. Ele diz que ela deve ser uma pessoa assim sexualmente muito experiente,
que ele ficou com desejo por ela, que ele, né, fica pensando coisas na cabeça dele com ela e que isso é culpa dela. Então é uma coisa totalmente insana, mas eu acho que acontece muito na vida real, né? Aquela questão do tipo, ela tava com aquela roupa, então ela tá pedindo, ou, sabe? Coisas desse tipo de comentários e de situações que acontecem, onde os homens se acham no direito de falar ou agir de certa forma, né? De certas formas, na verdade, por causa de alguma coisa que não tem nenhum fundo, né, de verdade, além dos delírios que eles estão tendo, né, dos pensamentos que eles mesmos estão criando com uma situação que não tem nada a ver com aquilo. Então, os spoilers acabam aqui, né? Eu queria ressaltar que o filme não tem muitos diálogos, tudo acontece de uma maneira muito sutil, e é bem interessante ver como que o Garland consegue, novamente eu falo, prender as pessoas, né, por 90 e poucos minutos, num clima de tensão, e ali a gente consegue entrar na pele da Harper e ver como ela se sente, né, o tempo inteiro diante daquela situação. Então o filme não visa trazer respostas para nada, né, ele não vem explicar nada, ele lança mesmo esse questionamento no ar, ele joga tudo para o alto e o espectador que tire as suas próprias conclusões. A leitura que eu fiz desse filme, né, pelo que eu entendi, é uma leitura de que os homens são todos iguais, né, até pelo fato de serem retratados pelo mesmo ator, de terem comportamento similar. Então a leitura que eu tive é que dentro, né, do universo feminino, elas não sabem em que momento poderá vir ou de quem poderá vir um ato de violência, né, por mais sutil que seja, né, pode vir de qualquer um a qualquer momento, ninguém é presumido inocente. E então agora eu posso explicar por que eu acho que esse filme não foi feito para mulheres. Embora seja meio óbvio, né, essa realidade, essa mensagem que o filme traz é algo que as mulheres sabem e vivem há muito tempo. Então isso não tem... elas não precisam disso, elas não precisam ouvir isso, elas não precisam receber essa mensagem. Os homens precisam. Principalmente os homens com filhos meninos, né, para que eles consigam absorver, dialogar, discutir mais sobre isso e, quem sabe, criar melhores homens nas próximas gerações, né? Para que as próximas gerações tenham homens melhores do que somos hoje. Mas então é isso, galera. O vídeo de hoje termina por aqui. Eu fico aguardando aí a opinião de vocês, a interpretação de vocês nos comentários, né? Segue a gente lá também no Instagram, @área43terror. Vamos continuar levantando aí esses debates que precisam ser trazidos, e eu fico extremamente feliz de ver que o horror está servindo aqui, o gênero está servindo para contribuir, né, com essas discussões que precisam acontecer para que a gente melhore enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Então, galera, é isso aí. Deixem seu like, se inscrevam aí e até a próxima. Valeu, gente!